Salve pessoal, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Esse é o Cota Base Podcast, um bate-papo ilustrado sobre arquitetura e urbanismo. Eu sou o arquiteto Rogério Martins. E eu sou o arquiteto Marco Santana. Beleza, ensaiamos o jornal direitinho para vocês nos conhecerem. Esse podcast é uma iniciativa do curso de Arquitetura e Urbanismo da Fundação Santo André. Visite a página do nosso curso, acesse o site da Fundação, o link está aí na descrição. E a gente vai de fato aqui bater um papo sobre arquitetura. E hoje o nosso convidado é o professor e também arquiteto André Ribeiro. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite, Rogério, boa noite, Marco Santana. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já estava batendo um papo. A gente já estava batendo um papo aqui antes e curtindo esse tempo aqui para a gente conversar sobre arquitetura. E o André trouxe alguns projetos deles, algumas vistas de alguns projetos dele. E vai ser uma boa oportunidade para a gente conversar sobre carreira, sobre formação, né, Marco? Conversarmos como
aconteceu essa escolha, é isso aí. Isso, conhecer um pouquinho de curiosidades também, não só sobre os projetos, né, e a carreira, mas também um pouquinho da pessoa André, né, de como que é o André no dia a dia, por as dificuldades que teve sobre a escolha, por que ser arquiteto, as dificuldades também com alguns projetos que teve e assim por diante. Então a gente vai conhecer um pouquinho de como que é essa intimidade de ser arquiteto. É isso aí, para você que está assistindo a gente aí, está pensando em fazer arquitetura, aproveita o papo para conhecer como que a arquitetura entra na vida de alguém, como que ela se instala na vida de alguém, como que alguém decide ser arquiteto, e você que está começando também sua carreira, aproveite o papo. Acho que a gente podia começar por aí, André. Você podia contar como que a arquitetura entrou na sua vida, como que você decidiu ser arquiteto. Então, olha, isso começou lá na década de 70, na verdade, quando eu estava me preparando para o curso técnico. E eu fui fazer o curso técnico em edificações, que é técnico. Mas, na escola, que era o Liceu de Artes e Ofícios, eu tive contato com um grupo de decoração e de desenho arquitetônico. E aí isso foi me apresentando outras facetas, o que me permitiu enxergar um pouquinho mais espaço, cor, configurações de plantas. Então, isso foi me atraindo. Na medida que eu fui concluindo o curso, eu fui migrando para a arquitetura, para uma coisa mais plástica, mais humana, mais onde você tem uma relação social com as pessoas diferenciada. Você precisa conhecer as pessoas ou a sociedade para projetar alguma coisa. Quer dizer, o espaço que ela vai viver é um espaço que precisa permitir que ela desenvolva aquilo que ela deseja. E isso está na arquitetura, não estava na engenharia. Então, eu fui migrando para essa coisa mais social e pessoal, que é a arquitetura. O curso inicialmente tinha uma pegada mais técnica, isso, mais direcionado para engenharia, isso que você sentiu? O curso de edificações, ele é mais direcionado, sim, é uma formação técnica ou tecnológica para engenharia, introdutória. Então, ela aponta mais para exatas. Entendi. Porém, eu quero dizer que assim, eu tenho muita tranquilidade com as disciplinas de exatas, mas a plasticidade, para mim, é atraente, é divertida, enfim, ela me traz muito prazer. É um pouco difícil escapar, né, dessa influência que o curso técnico tem sobre nós, né? Inclusive, eu conheci o Marco há muitos anos atrás também, nós éramos colegas de Et Júlio de Mesquita, e no curso de desenho de construção civil. Foi um caminho muito natural para alguns de nossos colegas, né, Marco? Partir do curso era um técnico de edificações, um tempo muito memorável para a gente aí, e era um caminho muito comum do pessoal sair do técnico e ir para arquitetura, né, Marco? Sim, exatamente. E na verdade eu também, quando iniciei o curso de técnico de desenho de construção civil, na época eu achava que eu ia fazer engenharia civil. E aí, conforme foi desenvolvendo o curso, né, eu tinha muita facilidade também com cálculo, né, mas a parte artística me chamava mais atenção também, né, o desenho, assim por diante. E aí, por isso que eu também acabei migrando para arquitetura. Mas, André, até uma questão curiosidade também, né, que todo mundo sempre tem. Para ser arquiteto, né, a gente precisa saber desenhar. Como que é essa relação? Boa. Olha, na verdade, essas disciplinas a gente adquire, na verdade, exercitando. Então, você precisa, sim, desejar. Se você deseja, aí você pega o papel e começa a desenhar. Atualmente, a gente tem a plataforma do papel e tem a plataforma de mídia. Então, você tem plataformas diferentes nas quais você vai desenvolvendo a sua habilidade. Mas o que você precisa focar é assim, ó, você gosta, você quer, te atrai, e aí você vai ter condição de dispensar tempo para poder, investir tempo para poder se aprimorar naquela disciplina. Porque, obviamente, existem pessoas especiais que são artistas natos. Então, nossos grandes ídolos, grandes arquitetos, grandes artistas plásticos, grandes músicos, eles são fantásticos. Eles têm uma coisa que é a mais.
mas todos nós podemos adquirir uma disciplina correta de metodologia em que a gente desenvolva tanto desenho quanto arte, e isso é possível, sim, a gente ter essa disciplina e assimilar isso. Por isso que a gente tem esse exercício, inclusive na escola, né? Eu lembro que uma vez, sempre fui muito esforçado para desenhar artisticamente, mas meus resultados eram terríveis, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma turma que fazia um curso de texturização e marmorização. Acho que o Marco caiu, daqui um pouco ele volta. Texturização e marmorização. E eram desenhos feitos à mão e depois um trabalho de giz pastel em cima. Aí o Marco voltou. Eu estava falando aqui, Marco, que eu lembro da turma que fazia uns cursos de texturização e marmorização. Fazia uns desenhos à mão, depois toda uma carga de giz pastel em cima, isso lá no colégio técnico ainda. E eu olhava para o desenho daquelas meninas e falava, meu Deus do céu, eu estou no lugar errado, eu sou incapaz de fazer isso. Mas depois, pela computação, pelo uso do computador, eu fui encontrando esse caminho de expressão de projeto que não é artístico, mas comunica muito bem. Não é artístico no sentido de não ser artista à mão livre, é uma arte tecnológica, né? E foi um caminho que eu encontrei também, mesmo sem ser um grande desenhista. Mas e aí, André, como é que foi, então, você migrou para arquitetura, você estudou aonde, se formou quando, como é que foi já esse caminho acadêmico? Tá, aí eu, saindo do liceu, eu fui estudar arquitetura em Santos. Santos é divertido, né? Porque, na verdade, você tem a praia inteira para você, então tem toda uma história envolvendo aí aquele período de estudo. Mas eu estudei em Santos, mas logo eu voltei para São Paulo por causa de mercado de trabalho. Então, eu tinha a clareza de que em Santos o mercado é reduzido e aqui em São Paulo a gente tinha uma abertura maior. Então, eu vim para Belas Artes e concluí o curso na Belas Artes. Pensando já nisso. E, na medida que eu fui concluindo o curso, eu também já fui começando a trabalhar com arquitetura efêmera, produção de estandes, eu viajei pelo Brasil e estudando na faculdade, o que fez com que eu estendesse o meu curso por alguns anos. Eu fiz o curso em mais do que 5 anos, porque eu trabalhava tanto em São Paulo, como em Minas, quanto em Salvador, quanto no Rio Grande do Sul. Então, eu pegava um avião, saía e voltava, e aí o trabalho que eu tinha que fazer na faculdade já tinha passado a data. A arquitetura do efêmero é bem tranquilo de trabalhar, né? Não precisa viajar muito, não corre muito, tem prazo tranquilo de executar stand e tudo mais, né? É uma loucura. A produção de arquitetura efêmera para exposições é uma loucura, porque você projeta, você pega o projeto e transforma ele em realidade em 4 dias. Assim, em 4 dias, aquilo que a gente vê numa exposição foi totalmente construído em 4 dias, 5 dias, e depois dura uma semana e depois você tem que desmontar tudo. O que é legal nesse ambiente é o seguinte, é que você faz o projeto, você tem uma visão crítica do projeto, aí você fala assim, isso está ruim, isso está bom, e aí você corrige e ninguém nunca mais vê, né? Se ninguém tirou foto, então você tem uma avaliação você consegue produzir, corrigir e ainda esconder os erros, né? Para você que está assistindo aí, a arquitetura do efêmero é aqui, ó, dei uma gugada rápida, ó, arquitetura de stand, né, não do efêmero. É isso aí, ó, stand para feiras e eventos, stands promocionais, não é? Algo que constrói rapidamente, dura ali um fim de semana e depois já desmonta, né, André? É isso. Tem a ver também com o cenário de palco, de alguma apresentação, essas coisas assim. É isso aí. Até, André, conforme você fala, né, a gente vai percebendo assim que a arquitetura é muito ampla, né? Eu, particularmente, quando eu comecei a estudar, principalmente quando estava no técnico, eu pensava assim, arquitetura eu vou projetar casa. E depois, quando a gente entra no curso de fato, né, a gente percebe que isso é muito grande, né? Até mesmo o seu início, né, foi para outro caminho que não era o projeto residencial, mas sim a arquitetura do efêmero, né? Então,
qual é essa diversidade, né? Como que foi o impacto que você teve, né? Essa percepção, qual foi o sentimento que você teve quando você percebeu que era tão amplo e o que você gostaria de fato de fazer para como sequência, né? Como projeto de vida, qual era o caminho que você queria seguir? Então, olha, a arquitetura é uma coisa até perigosa, porque ela é tão ampla, então a gente vai projetar uma cadeira, né, de uma peça, e a gente se diverte com isso. Quando você vê os grandes arquitetos, todos eles têm um projeto de uma cadeira, de uma luminária, de uma poltrona, de uma mesa, de uma chaise longue, todos eles têm, porque isso assim, é um charme, eu quero também ter, eu também tenho, na verdade, mas só eu que vejo. Mas assim, então tem desde essa escala, que passa pelo móvel, passa pela casa, passa pela construção maior, quer dizer, um campus universitário, um hospital, um shopping, e vai indo. A arquitetura continua, porque nós estamos falando de arquitetura e urbanismo, né? Então, ela continua no planejamento de um condomínio, no planejamento de uma cidade, no planejamento geográfico de um estado, é assim. Então, quando a gente está no curso, a gente olha tudo isso e fica vislumbrado. Em algum momento, a gente precisa sentar e ver para onde a gente vai apontando. Geralmente, isso acontece na medida que você vai conhecendo e tendo relacionamento com pessoas. E aí você vai se aproximando de pessoas, vai criando uma admiração por essas pessoas, vai querendo trabalhar junto com essas pessoas e busca um trabalho perto ou no mesmo escritório ou na mesma empresa e tal, e isso vai te levando para uma das ramificações da arquitetura. Então, esse jogo que às vezes as pessoas não têm atenção para isso, mas é uma coisa importante. No primeiro e segundo ano não acontece no curso de arquitetura, porque é muita informação, mas depois do terceiro e quarto, isso já vai começando a ter uma migração, para que no quinto ano, que é o trabalho final, a pessoa já tem uma ideia de onde ela está querendo se locar. E também tem esses programas de estágio que a Fundação também tem, que vão colocando a pessoa em determinados lugares. Isso. O escritório modelo, coisas dessa natureza, que permitem que ela vá descobrindo isso. É uma autodescoberta, na verdade. É muito bom isso, né? Porque eu costumo dizer que eu faço uma comparação, às vezes, com a área da medicina. Quer dizer, o profissional se forma e ao longo da carreira ele vai escolhendo a especialidade que ele vai querer seguir, ele vai conhecendo o leque de opções, né? E outra coisa interessante também são os estágios, né? A pessoa pode fazer estágios em áreas muito diversas, principalmente se ela consegue manter a faculdade e tudo mais, não dependendo intensamente da bolsa, mas podendo variar. Inclusive alguns estágios remuneram muito bem, né? Mas ela também pode diversificar as áreas e ir experimentando diferentes segmentos da arquitetura para depois ir escolhendo os caminhos preferidos dela, né? Para não ficar tão generalista. Mas é isso mesmo, eu acho que é um bom caminho, tanto falando de design industrial, né? A gente parte da escala muito pequena de objetos e chega ao desenho da cidade, a gestão do espaço urbano. E entre aquele pequeno porta-copo que você projetou e a gestão de uma região metropolitana, você tem aí um caminho longo de muitas opções para escolher, né? Mas eu acho que a gente precisa agora começar a dar uma olhada nos projetos, André, para a gente perguntar, ver um pouco da sua produção. Vamos lá dar uma olhadinha? Opa, vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu separar aqui. Eu separei alguns projetos ou alguns desenhos para vocês que têm relação com a primeira identidade do que a pessoa enxerga como arquitetura. Então, a arquitetura é vasta, a gente tem também uma certa produção nessas áreas, mas essas que a gente separou, elas têm um foco justamente naquele encanto, aquele primeiro encantamento. Tanto o encantamento eu não apresento aí, mas a cadeira, para mim, é um encantamento de um arquiteto.
Mas o encantamento assim do arquiteto, quando vai fazer arquitetura, é uma casa, né? É o lugar onde se habita, é um lugar onde a pessoa vive, onde a pessoa tem uma atração, tanto que é, de fato, assim, um dos projetos, os projetos arquitetônicos de residência, eles têm uma peculiaridade muito forte, porque você está projetando, sei lá, um hospital, um centro comercial, uma loja, a pessoa não tem o apego crítico que tem quando ela está recebendo o projeto de uma casa. Quando a família recebe o projeto de uma casa, ou ela, depois que está construída, ela está recebendo a casa, a família tem uma visão crítica, porque, na verdade, eles viveram a vida inteira em casa. Então, eles têm percepção, eles sabem o que eles querem no sentido da vivência deles, da experiência deles, porque todos têm experiência com uma casa, né? E acredito, não é só isso também, por causa que também tem a questão pessoal, né? Que a casa é dela, né? Para ela, foi pensado exatamente para ela. Quando a gente pensa, por exemplo, até no exemplo que você deu do hospital, a gente imagina um público diverso, né? Agora, para casa, não. Tem nome, idade, né? Isso aí. De cada integrante da vida. E esse projeto aí, André? Conta a história dele pra gente. Esse primeiro que a gente pôs em tela aí. Esse projeto é bem interessante. Deixa eu lembrar um pouco. Da família, você tem aí uma condição na casa. Primeiro, ela é uma casa que tem uma linguagem um pouco mais moderna, contemporânea. E o que a gente projetou para essa casa, as salas, elas começam na frente e vão até o final. Então, quando você entra, depois do hall, você enxerga toda uma amplitude de espaço que chega até, visualmente, até a piscina, até o final do terreno. Então, você tem uma integração entre o espaço externo e interno muito interessante na planta, na configuração da planta desta casa. E deixa eu ver, aí você tem um piso, tem alguns detalhes interessantes ainda, deixa eu lembrar um pouco. Deixa eu só te perguntar aqui uma coisa. Quando você fala que é uma arquitetura moderna, contemporânea, aproveitando a aula, hein? Aproveitando a aula. Como que um aluno ou um estudante ou interessado em arquitetura consegue identificar elementos aí dessa construção que a tornam classificada como sendo algo moderno, contemporâneo? Como você enxerga isso aí? Como professor, então, eu diria que ela é contemporânea. O moderno, ou odierno, ela pode ser chamada de odierna também, porque a palavra moderna tem a ver com uma linguagem que tem uma estrutura histórica já de 50 anos atrás. Tem a ver com concreto, com um brutalismo, com a expressão do material, do concreto aparente. Então, agora, ela como contemporânea, ela tem a ver com ter um desenho que remete a uma expressão plástica de volumetria, quer dizer, ela tem uma volumetria ou ela tem um desenho de um objeto. Ela não é apenas uma casa, ela é um objeto moldado. Então, aí você tem elementos que saem do volume da casa, independentes, como esse painel na cor berinjela que se apresenta aí, ele de fato faz meio que internamente e externamente, eu exponho isso. No lado esquerdo estão todas as áreas sociais da casa. No lado direito, no térreo, você vai ter as áreas de cozinha, de sala de almoço, de lavanderia. Então, ela estabelece um eixo na casa. Agora, internamente, a sala de almoço, ela tem portas que elas abrem 100%. Então, em algum momento, e na verdade quase o tempo todo, essas portas abertas, elas integram a sala de almoço a todas as outras salas, que são a sala na frente, é uma sala de estar, com a lareira, depois tem um espaço, acho que tem a planta dela aí também. Deixa eu só perguntar uma coisa, quando a gente está estreando aqui o Cota Base Podcast,
Quando eu faço uma marcação aqui com o meu marcador vermelho, vocês enxergam ou não? Sim, enxergamos. Ah, legal. Então eu posso ir apontando tudo que você estava me dizendo aqui. Você apontou em pena que eu deixei com uma bolinha no meio para ficar... Isso, essa aqui, né? Essa aqui, essa em pena, essa parede que cruza aqui, o grande bloco da construção, é isso, né, André? Esse elemento que cruza, corta, com grande área fechada e essa furação circular aqui que atribui uma certa leveza a essa intenção, né, André? Essa intenção, essa intenção e a intenção de ter uma identidade da casa, da arquitetura com o objeto. O objeto que eu chamo é um elemento escultórico. Certo. Então, é um pequeno detalhe que ajuda nisso. É como a caixa d'água também. A caixa d'água, ela é esse elemento volumétrico que acontece mais atrás. Ele também tem uma intenção escultórica, porque eu não preciso ter esse tipo de desenho no abrigo da caixa d'água. Claro. Mas, se eu olho para a casa como um todo, eu preciso estabelecer um equilíbrio volumétrico na casa. E eu vou buscando esses elementos no projeto. Isso acontece não só Você ia perguntar, Marco? Não, eu queria perguntar até uma coisa que não seria a ver com isso daí, mas pode perguntar, Rogério, depois eu pergunto. Não, eu acho interessante também como o equilíbrio entre os materiais, né, André? Quer dizer, você tem esse ripado de madeira acontecendo aqui, depois ele se reapresenta aqui, e nesse segundo elemento, e depois ele surge... Aqui em cima é a caixa d'água, é isso? É a caixa d'água, É aquela história, né? Não precisava ser assim, não é? Não precisava, não existia uma necessidade de que fosse assim, mas essa característica atribui ao edifício essa função de objeto que você está dizendo, né? Não apenas funciona, mas também é atrativo, é belo e é formal, né? Então, tem uma relação também que na estética a gente busca, que é ritmo. A gente procura em projeto estabelecer ritmos, estabelecer elementos que consolidem a linguagem que você está oferecendo. Então, o material de revestimento é isso que você falou agora. Assim como o elemento único, que é essa empena em cor berinjela, ela é destacada, mas ela tem uma dimensão que ela não fica solitária. Ela permite que faça essa divisão em 2 eixos da casa, em 2 volumes da casa. E aí depois eu uso também as marquises, que quebram um pouquinho a altura da parede para eu poder ter um elemento que ele serve como proteção, é verdade, mas eu estou usando ele como elemento plástico, porque, inclusive, ele está numa posição abaixo da laje, o que seria natural você avançar com a laje como em pena. Ele está exatamente em cima da verga da porta ou da janela, que é para não ficar evidente. Esse é a laje principal, que é onde está a proteção do automóvel. Mas as marquises que ficam sobre as janelas, elas estão na verga da janela. Então, a laje mesmo, ela está mais acima, ela está pelo menos 50 centímetros acima disso. Mas, se eu fizesse lá em cima, a plasticidade da casa não ia ficar adequada. Então, eu abaixo ela para poder dar uma leveza na casa, para ela não ficar pesadona, né? Entendi bem. E até, André, uma curiosidade também, né? Que assim, são vários elementos que você vai abordando, né, na hora que está desenvolvendo o projeto, né? Elementos plásticos e também elementos conceituais, né? Como organização, né? Que quando você entra na casa, você consegue ver o fundo do terreno, né? Por causa que as salas são todas integradas. Da onde que surgem essas diretrizes, né? Parte é do cliente, parte imposição do arquiteto. Como é que constrói isso, né? E isso é igual para todos os projetos? É diferente? Como que é esse processo? Tá, então, todo arquiteto também tem um curso de psicologia junto, porque a gente faz leitura da família. Então, conforme a configuração da família, você vai escolhendo e
adotando partidos que façam com que aquela família tenha uma boa vivência no projeto da casa que você está elaborando. Aqui, você, agora vendo a planta, no térreo, que é essa que está mais centralizada, você percebe assim, você entra na casa, aí você tem, do lado esquerdo, então, você tem a sala, que é uma sala onde está a lareira, aí tem um ambiente de chá, que ele fica externo à casa, mas é um ambiente onde a pessoa pode, à tarde, ter um umbrelone, na verdade tem até um projeto de uma cobertura ali de vidro, e aí depois vem a sala de jantar. Mas tudo isso tem uma transparência, a sala de jantar está presente ali no miolo da casa, e mais ao fundo está a sala, que é a sala de TV, a sala mais divertida da casa. Então, como eu tinha falado, a sala de almoço, ela tem essas aberturas que são portas grandes em que eu consigo abrir em uma das paredes 100% e na outra parede 50%. E faz com que todo esse eixo das 3 salas, mais a sala de jantar, as 3 salas, a sala de estar, a sala de jantar, a segunda sala de lareira, e também a área de chá. Então, todas elas são áreas sociais. Então, você tem todo um conjunto de ambiente social, e isso a gente faz a leitura na família mesmo, como a família convive com as demais pessoas. Nessa casa se recebem muitas pessoas. Então, é uma família composta de um casal com 2 filhos. E nessa época que foi projetada, eles deviam ter algo em torno de 16 anos a 18 anos, e os amigos frequentaram essa casa. Aí, você saindo da sala de estar onde está a TV, você tem a área de churrasqueira e vai na direção da piscina. Então, é todo um eixo assim, desde a sala mais formal até a área mais de lazer. Então, você tem um controle, ou pelo menos uma organização, uma estrutura de pensamento para a família. Então, uma sala mais reservada e mais formal. A sala de jantar, que é mais formal também, aí você vai se descontraindo e indo para fora até chegar na piscina, e aí na piscina entra todo mundo, né? Até uma questão, né, que, por exemplo, o cliente ele não vem com o desenho para você, né? Ele só fala o que ele gostaria, né, de forma genérica, e aí você que capta esses pensamentos, né, esses desejos do cliente e começa, de fato, colocar no papel. Né? Ou não, aí, né? Ou não, né? Ou não. Às vezes o cliente vem com o desenho e fala, tá prontinho, eu já fiz tudo. Né? E aí a gente tem a oportunidade de falar, calma. Eu só preciso que desenhe aí para mim. Só passar no computador. A gente tem, nesse momento, eu imagino, né, que a gente precisa ter uma postura bastante humilde, né, de ter o cliente, ok, deixa eu ver o que você fez, mas talvez eu tenha algumas contribuições a dar aqui e tudo mais, né? Então, sabe o que eu falo quando acontece isso, que a pessoa chega com o desenho pronto? Eu falo assim, olha, isso é importante, que bom que você trouxe, porque estabelece um programa do que você está esperando ter na sua casa. Porque normalmente, ou não cabe tudo na casa, ele desenhou, mas não cabe. Então, a gente precisa ter uma estratégia de saber assim, essa família, eles gostam desse tipo de ambiente, e aí eu tenho que fazer uma leitura e uma tradução para transformar isso em espaço físico. Eu tenho que transformar aquele desenho dele, né, André? Transformar o desenho dele numa lista de necessidades. Eu tenho que olhar o que ele expressou ali. Isso, né? O programa da casa. Aquele desenho, para mim, serve como programa da casa. É isso aí, muito bom. Sim, até uma questão, né? Que a gente fala que muitas vezes o cliente ele está vindo, ele acha que ele sabe o que ele quer, mas que normalmente a gente percebe é que ele não sabe de fato o que ele quer, ele sabe o que ele não quer, né? Mas o que ele quer, muitas vezes ele não tem certeza, até mesmo porque assim, que ele está acostumado, né? Quando
chegando nessa questão de casa, né? Ele está acostumado a morar numa casa, e aí quando ele vai fazer a casa dele, né, que ele vai construir a casa dele, ele vem com o pensamento de tentar reproduzir aquela casa que ele já vivia, né, com os mesmos vícios e assim por diante. E quando chega com a gente, é onde a gente consegue abordar de uma forma diferente. Até mesmo falando um comentário sobre essa casa de vocês, o que eu acho muito bacana é que quando a gente olha a planta, a gente praticamente não percebe a área de serviço ali, né? Tudo ali está acontecendo é o social, né? E se você olha o espaço de serviço, de área que é destinada à cozinha, área de serviço, banheiro e tudo mais, tá só num cantinho, né? Então ele meio que se perde ali, né? E a maior parte da casa, por exemplo, se é um convidado, ele nem vai notar que a área de serviço está junto ali da área social. Isso que eu acho bacana. E até por que eu tô comentando isso? Porque normalmente o que acontece? O pessoal joga a área de serviço aonde? Lá no fundo, lá na edícula. O que você colocou lá? A piscina, que é o que é para todo mundo ver, né? Todo mundo enxergar. Aí, ó, piscina. Uma maquete eletrônica sensacional, hein, André? Mas muito legal, né? Mas ela tá assim, é que as minhas fotos não são tão boas quanto a maquete. Mas ela tá bem assim mesmo. Bem legal mesmo. E aqui o detalhe que você dizia ali da marquise sobre a janela, né? Se repetindo na face posterior da casa também, né? Ele acaba fazendo uma função aí boa de sombra sobre as janelas e portas, né, André? Então, e tem essa estratégia de você repetir elementos, o que dão identidade para a casa como um todo. É o que a gente, na faculdade, na fundação, fica insistindo, que não tem frente e fundo, não existe isso. Você tem que dar valor para todas as elevações, todas as fachadas, como essas são chamadas, de tal forma que você tenha prazer em qualquer lugar que você esteja. Quando você estava falando, Marco Aurélio, sobre a área de serviço e a cozinha, aquela cozinha tem um elemento especial que é assim, a bancada da pia, ela avança para fora. E ela avança para fora porque nesse período essa família tinha um labrador. E o labrador ficava naquela região, tanto que a região é fechada, a área de serviço ali é fechada na frente e lá no fundo tem uma porta. E o labrador ficava ali a maior parte do tempo e depois, quando não tinha visita, ela circula pelo terreno. Mas ele ficava em pé, olhando a proprietária, enquanto ela estava na cozinha, fazendo as coisas, e eles ficavam conversando lá. Então, são coisas que a gente vai pegando da família, da entrevista, e vai levando para o projeto, né? Oh, legal isso, André. Agora que eu entendi o que você estava falando. Quer dizer, isso aqui era digamos, um quintal privado aqui para o cachorro no momento em que tinham visitas na casa e tal. Ele ficava contido a esse limite lateral aqui, é isso? Isso, exatamente isso. Mas mesmo assim ele não perdia conexão com a família porque ele debruçava nas janelas aqui. Essa janela da cozinha, ela é 100%, né? E a pedra da cozinha invade a área onde estava o cachorro. Entendi. Ela avançava 30 centímetros e ele ficava com as patonas lá esperando, olhando algum agrado da dona dele. É bom para cachorro, né? Bom para cachorro. Isso aí. Legal. E aí a gente estava olhando aquela perspectiva aqui da parte de trás, né, e tal. Assim que eu conseguir dominar aqui, pessoal, estamos chegando lá. Aqui, cadê você? Já vamos falar sobre os outros projetos também aqui. Muito bom. Muito jóia. Tá contada a história, então. Em que cidade que é isso, André? Campinas, né? É muito legal. Muito quente, cara. Muito quente. Casa com piscina é bom demais. Precisa da piscina. Muito legal, muito jóia. E esse outro aqui, fiquei curioso quanto a esse projeto aqui, essa vista aqui me chamou bastante atenção, André. Esse projeto é em Arujá. O condomínio é Arujazinho 5. E esse projeto já tem uma certa idade, década de 90, então a linguagem dele também é da década de 90, né? E aí tem várias peculiaridades aí, novamente, assim, a gente se envolve, né, com a família e, na verdade, vejam que quando eu recebi essa encomenda desse projeto, quem foi ao meu escritório foi o casal. E aí foi passando o tempo, agora estou contando história, né? Foi passando o tempo
E eu descobri que eles eram um casal, mas separados, eles eram divorciados. Então, eles não moravam mais juntos. Mas ele estava construindo essa casa para a mulher. Então, essa casa ele deu para a esposa dele. E, assim, mesmo dessa forma, ele nutria um demasiado ciúme dessa mulher, dessa esposa, ex-esposa. Então, ele controlava tudo. Então, eu fazia várias coisas para ela, mas ele chegava e trazia uma interferência, mesmo sendo divorciado, em cima da casa que eles estavam construindo. Tem muitas histórias aí interessantes nessa casa. Entendi. Mas ela, agora, um aspecto dela arquitetônico e que a gente tem aqui no Brasil bastante forte é né? É espetacular, é bastante grande. Eu acho que picotou bem na hora que você falou a coisa principal. Você estava destacando o que a gente tem bastante aqui no Brasil, que é a declividade do terreno. É isso mesmo. E é um desafio, porque assim, nesse caso aí, vocês percebem que assim, ela tem apenas uma parte da casa no nível de acesso. E as demais partes da casa, elas vão ficando abaixo do nível da rua, né? Então, as partes, nós temos a sala principal, a cozinha, a copa, a sala de jantar, no nível da entrada. Mas depois disso, começa a descer. Então, desce para a suíte master, a suíte da menina que estava no mesmo andar, depois desce para um outro andar, que é uma sala, um outro conjunto de salas, e aí depois desce para isso meio níveis, né? São meios níveis. Depois desce para um outro andar em que ele tinha a menina e 3 filhos. E tem uma peculiaridade nessa casa aí, histórias, né? Histórias. O filho jogava no Bragantino, no Júnior, e também essa casa está preparada para receber os colegas do Bragantino. Então, lá embaixo, Essa é a planta dela, André? Desculpa. Essa é a planta dela. Legal. E essa aí, deixa eu ver, é a parte onde nós estamos... deixa eu me localizar. Você pode ampliar um pouquinho mais ela? Posso sim. Eu acho que essa é a parte já inferior, né? Não, essa é a parte de acesso, justamente. Você vê acima na figura, tem o acesso dos carros, aí você tem as salas do carro indo para casa, você tem a lavanderia, depósito, coisas dessa natureza, depois isso. Aí você tem para a esquerda a cozinha, a área de produção da casa. Nesse caso, eles gostavam da sala de jantar estar independente da cozinha, então nós separamos a sala de jantar mesmo. E aí nós temos o conjunto da sala principal, que aqui tem a entrada, que vem da rua, e chega na sala principal, que é essa sala, que esse desenho que é de telhado, na verdade, ela está num nível em que você enxerga, essa é uma parte da sala de baixo. Então, mas só que na sala de cima você enxerga a sala de baixo. Entendi. Ela não está escondida. Entendi. E aqui você tem um ponto de vista também da piscina, é isso? Tem. Mas nesse desenho não aparece, existe um mezanino em cima que vê toda a paisagem. Entendi. Aí você enxerga tanto a sala de baixo quanto a paisagem, porque a sala de baixo também tem vidros nessa mesma direção. Entendi. E esse eixo que você está demonstrando, ele está exatamente na direção, e isso é uma declividade, exatamente, é uma declividade que chega lá embaixo e tem o grande lago do condomínio Arujazinho 5. Então, tudo é uma grande vista, E uma peculiaridade dessa piscina aí, é que essa piscina, quando a gente estava escavando, embaixo, ela é uma laje de pedra. Então, não tinha... a gente foi tirando a terra e chegou numa pedra. Então, a gente usou essa pedra também como fundo de piscina durante a obra. Então, durante a obra, a gente fez algumas revisões que aconteceu aí. Mas ficou muito interessante. Muito é legal, isso. Muito legal.
Engraçado, né? Ela tem a maquete eletrônica que a gente está vendo aqui, essa imagem, ela tem uma cara bem anos 90 mesmo, né? Não o projeto, eu estou falando a expressão gráfica da maquete eletrônica de 3D Studio Max, né? Que era o veneno da época, né? O veneno da época. É uma loucura, uma ferramenta louca de poder usar. Muito legal. A primeira vez que eu vi um negócio desse, eu quase tive um infarto de tão bonito que eu achei. E é legal mesmo, né? Hoje a gente tem dispositivos mais automáticos para gerarem isso, mas na época, olha, modelar tudo isso aí, hein, Marco? Você conhece um pouco do negócio aí? Modelar em AutoCAD, né? Esses declives todos. Mas isso é interessante, né? Muitas vezes o aluno, você que está assistindo aí, o aluno torce o nariz para a possibilidade de intervir num terreno com inclinação, né? Mas percebam que o resultado de visualização do conjunto todo é muito mais rico, você tem muito mais possibilidades de trabalhar com volumes diferentes, né? Aqui você tem um volume expresso, outro volume expresso, e depois um terceiro nível aqui acontecendo, né? Normalmente o aluno tem muito receio de lidar com a inclinação, né? Bem legal. E esse aqui, André? Eu particularmente, eu gosto bastante de desnível. Às vezes até tem um terreno que ele é plano, eu tento criar um desnível ali para desenvolver, para criar ambientes diferentes, setores diferentes. E essa borda de piscina aqui, hein, André? Coisa de primeiro mundo. Então, isso aí gera um reservatório de água, fundo infinito, né? A borda infinita. Ele gera um reservatório, ele não foi feito inteiramente como está aí no desenho, a execução final. Porque assim, são milhares de litros que você precisa reservar na parte de baixo para poder jogar para a parte de cima novamente. Então o reservatório de água que fica recebendo a borda infinita é muito grande, muito grande. E tem que ter um poder de bombeamento para cima também bem controlado, né? Sim. Lógico que você usa isso aí, na verdade, a borda infinita, em alguns momentos quando você está lá, né? Porque ele funciona como skimmer, que você faz a filtragem da água, da borda da água, né? Mas você não precisa ter esse movimento, porque vejam bem, o volume de água da piscina tem que estar pleno. Certo. E aí você tem que ter um motor ligado e inserir mais água. Então, você não precisa ter isso o tempo todo. Então, você faz isso naqueles momentos que você está no sábado, está tomando uma cervejinha, está com os convidados, e aí você tem... Agora, durante a semana, o dia normal, você vai ter também a necessidade de filtrar a piscina, mas talvez não precise usar o fundo infinito, né? A borda infinita. E se eu bem entendi, se alguém debruça nessa borda aqui e olha nessa direção, a vista dele é da represa, né? É maravilhosa. Essa vista é de tirar o chapéu, porque assim, é tudo caído, o mesmo desnível continua. E ela é voltada para o centro do condomínio, que é uma grande lagoa com área de lazer. Entendi. Quer ver? Olha, não sei se você volta na planta, nessa imagem ainda, você pode ver que tem uma janela, peculiaridades, hein, de cliente. Não estou falando o nome, então não tem problema. Tá bom. Se você aproximar mais a imagem, você vai ver que no outro volume redondo tem uma janela redonda, no último volume azul tem uma janela redonda, isso. Essa janela, ela tem em cima um teto de vidro, e ela é transparente, e é onde fica o spa ou a banheira redonda da esposa do marido. Certo. Então, olha, não tem problema. Eu acho ótimo a gente poder imaginar a esposa olhando para a paisagem e nem teria outra construção para vê-la na banheira. Mas o marido divorciado não aceitou. Então essa janela não existe. Ela está no projeto, mas não foi executada. São as complexidades das relações sociais intervindo na arquitetura, né? Legal. São coisas. Muito bom. Tem um projeto aqui que você também mostrou aqui pra gente a respeito de... Acho que é um projeto de interiores, né, André? Esse aqui? Esse aí, ele é o restaurante São Judas.
Tá. Então eu coloquei como uma variação, né? Esse restaurante, essa imagem é a imagem do Shopping Plaza aqui em São Bernardo. Tá. E algumas outras imagens de restaurante, eu acho que eu só coloquei de restaurante, eu só coloquei o São Judas. Mas tem a ver aí com esse galinho, é o símbolo justamente do restaurante São Judas, esse galo, né? Uhum. E eu achei que essa imagem pode estar com baixa resolução, aproxima um pouquinho mais dela e mostrar uma outra peculiaridade, que é essas luminárias em cima, Tá. elas são produzidas por um artista plástico chamado Lúcio Bittencourt, que o Marco Aurélio deve conhecer bem, Marcos Santana. Ele, assim, a gente é bem próximo, a gente tem uma boa relação. Então, ele produziu essas luminárias, ele produziu ao fundo do galo, todo um painel de aço recortado. Também é produção do Lúcio Bittencourt. E eu não sei se tem alguma outra imagem aí do restaurante, mas ele teve uma produção intensa. E, na verdade, assim, o Lúcio Bittencourt é uma pessoa amável, muito benquista, é uma pessoa fantástica, e eu uso bastante o trabalho dele em vários projetos que a gente fez. O restaurante São Judas, que fica lá em Jundiaí, ele fez um galo imenso. O galo tem uns 4 metros de altura. Essa lá também? Esse é o de Jundiaí. Entendi. Essas rosas são dele. O Marco, deixa eu só perguntar aqui. Eu lembro de um artista plástico de Mogi das Cruzes que tinha várias esculturas colocadas lá. Não é esse não, né? É esse sim, que também tem na cidade. Muito legal, muito bonito o trabalho dele. E tem o filho dele, o Rodrigo, está produzindo na mesma linha. Só que, lógico, com uma geração à frente, e ele está com alguma linguagem, mas ele está produzindo fantasticamente. Ele está um excelente escultor e esculturas de dimensões urbanas. Então, coisas de praça mesmo, e ele está com uma escala de projeto bastante boa. Ele fez o acesso de Atibaia com os morangos, lá mesmo em Mogi ele tem algum trabalho, mas mais o Lúcio tem lá em Mogi, porque o Lúcio é mais conhecido lá, mas o Rodrigo, filho dele, está produzindo bastante bem também. Muito jóia, muito jóia. Mas é isso aí, André. Agora é o seguinte, né? Nem só de perspectiva e nem só de foto vive o arquiteto, né? Vive disso aqui também, né? Ai, meu Deus, nem fala. Olha, é uma diversão fazer esse negócio aí. Uhum. Esse aqui é do São Judas. Esse é do São Judas aqui no Plaza, no Shopping Plaza, que fica ali perto da Anchieta, né? Entendi. Então, olha, isso assim é um restaurante, exige muito estudo. Olha, existem dentro do conjunto de profissionais de projeto desse projeto aí, nós temos o arquiteto, nós temos o pessoal de refrigeração, nós temos o pessoal de ar-condicionado, nós temos o pessoal de hidráulica. Vejam que num shopping o chão é plano, e como é que você coleta o esgoto e faz o caimento necessário que o cálculo exige para poder captar e reservar ele num determinado lugar, sem poder invadir a laje de baixo. Então, assim, muita coisa complexa, na verdade, num projeto como esse. E aí tem o fluxo de trabalho. Sim. Produção, a cozinha, ela está separada em 2 etapas, tem a parte de baixo e a parte de cima. Em cima está o pré-preparo, as câmaras frias, tem câmara fria, câmara de congelados, aí tem o pré-preparo, aí desce o material e vai para a cozinha, que você estava agora assinalando aí, Rogério. Essa é a cozinha, é a área de produção, e a produção é assim, é coisa séria. Isso é restaurante. Deixa eu só fazer um negócio direito aqui, né? De fato, o usuário ele conhece isso aqui do restaurante, né? Isso aqui, no isso máximo, aí, né? Mas tem
um grande projeto técnico dedicado à cozinha. Esse é o pavimento de cima, né, que você se referiu? Esse é o pavimento de cima. Então, aí está a área de produção que você assinalou. Mas na parte de baixo eu apaguei porque estava muito complexo. Mas fica um sistema de refrigeração e de ar-condicionado e captação de ar. E insuflamento de ar. Então, você pensa que um restaurante, na verdade, ele tem a área visível do cliente, ela é do mesmo tamanho da área da produção. Então, você faz assim, uma cozinha pequenininha e um monte de mesas, e a gente enxerga bastante isso em alunos, e a gente vai corrigindo isso. Porque, assim, o aluno ainda não tem a clareza de o que significa um sistema de produção. Quer dizer, você recebe a mercadoria, higieniza a mercadoria, armazena a mercadoria, pré-prepara a mercadoria, né? Aí depois você armazena novamente essa comida pré-preparada, para depois entrar num fluxo de alta produção nos 2 picos que acontecem no almoço e no jantar, né? Entendi. É fantástico. É muito amplo, né? A quantidade de informações. É por isso que dizem, né, Marco, que o arquiteto ele é um generalista em um certo nível. Ele tem que conhecer de maneira introdutória, ou no mínimo introdutória, né, uma série de segmentos. Quer dizer, é que na verdade assim, você não tem como fazer algo conhecendo somente uma parte, você tem que conhecer o todo daquilo ali, né? Então você tem que ter um conhecimento muito amplo. Eu vejo muito quando os alunos vão fazer projeto, por exemplo, junto comigo, que vão fazer um projeto de hotel. Aí a preocupação deles é como que vai ser o quarto, a recepção, e onde está o restaurante e a piscina. E todos os bastidores, tudo que está por trás, que é o que vai garantir o funcionamento do hotel, o aluno acaba não dando tanta importância. Ele só percebe quando faz uma visita técnica, quando ele vai conhecer de fato. O que a gente tem que pesquisar e o que a gente tem que bater de papo com o cara que vai fabricar o sistema de ar-condicionado, o cara que vai fazer as câmaras frias, né, André? Por exemplo, no caso do restaurante, né? Como é que funciona, o que a arquitetura precisa te entregar como infraestrutura para que você instale as suas câmaras, né? Imagino que seja isso mesmo. Né? É bem complexo. É o que você falou, exige muitas reuniões, muitas. Esse projeto aí já exigiu isso, quer dizer assim, para cada área dessas, você tem uma empresa e um engenheiro com quem você se reúne, que representa a empresa, com quem você se reúne para poder reservar a área para ele trabalhar. Então, e por exemplo, a câmara fria lá em cima, que nesse caso está no andar superior, você precisa rebaixar para poder fazer o isolamento, e porque você tem isolamento nos 6 lados da câmara, né? Em cima e embaixo, nos 2 lados e nos outros 2. É um dado. Você não pode ter fuga de temperatura de nenhuma natureza. Entendi. Isso é um restaurante e exige isso. A gente fez um projeto de uma indústria farmacêutica e o nível de compreensão que a gente precisa ter com os técnicos que a gente com informações que a gente até desconhece, justamente fazem com que, nesse caso, foram contratados consultores que vieram e nós conversávamos em reunião. Então, eram reuniões grandes, assim, a riqueza do conhecimento adquirido nessas reuniões, tanto do restaurante quanto lá da farmácia ou de um hospital, é imensa, porque, assim, você sai de lá... Lógico que você está prestando atenção para poder refletir no seu projeto. E você sai de lá com uma bagagem imensa de conhecimento muito importante. Então, a arquitetura permite isso também. A gente consegue, o que você estava falando agora há pouco, Rogério, a gente consegue entender a questão de uma dobradiça de uma porta que tem 6 metros de altura. A porta normal tem 2,10 e você tem um determinado tipo de dobradiça. Se aumenta a altura dela, você tem um outro tipo de dobradiça. Então, a gente articula com esse conhecimento
até o conhecimento maior dessas questões de refrigeração, filtragem do ar. Por exemplo, lá na farmácia, a gente tinha filtro fator 100 mil, que é assim, imagina você tá produzindo um comprimido, a pessoa está na sala, mas ela que está na produção, ela não pode aspirar aquele pó, porque aquele pó é comprimido, ele vem em pó, né? Então, ele tem uma sucção impressionante. Então, isso tudo é calculado. E aí, o teto dessas áreas vão ganhando instalações, chega uma hora que quase não cabe nem a lâmpada mais para poder colocar no teto. É isso aí, eu costumo falar que é necessário organizar as aerovias do projeto, né? É tanta coisa que acontece ali dentro que a gente precisa organizar isso. Muito bem, esse foi o nosso primeiro bate-papo ilustrado sobre arquitetura e urbanismo, Cota Base Podcast. Quero agradecer, André, quero agradecer também o Marco por apostarem aqui e se juntarem a mim nesse projeto. Esse podcast é uma iniciativa do curso de Arquitetura e Urbanismo da Fundação Santo André, mas eu ainda vou perguntar 3 coisas para o André. Presta atenção, hein, André? Atenção, ele não foi combinado, aqui é na roubada. Vamos lá, de improviso. Vamos lá, então. Primeiro eu quero que você conte pra gente uma coisa que deu muito errado na sua atividade profissional, ou muito engraçado, algo que você planejou de um jeito e aconteceu de outro jeito. Depois eu vou te perguntar, vai pensando aí, depois eu vou te perguntar algo que deu muito certo, que você planejou e que acabou dando muito certo. E depois eu vou pedir para você dar um conselho também para os alunos que estão iniciando. E eu podia ter te avisado antes que eu ia fazer isso, é o que você deve estar pensando agora. Eu estou procurando aqui o que deu errado, mas né? Ou me conta uma situação, conta para nós aí uma situação profissional diferente, olha, algo que foi frustrante ou foi engraçado. É que eu não estou agora lembrando alguma coisa mais específica, mas eu vou te falar uma coisa que me tirou muitas noites de sono, que nós estávamos fazendo uma indústria, a indústria já tinha 5 mil metros de área construída e a gente estava construindo mais 3 mil. E verticalizada, uma determinada parte verticalizada. E nós fizemos um corte no terreno de 10 metros de altura. Então, lógico que tinha os engenheiros de solo, tinha os técnicos acompanhando, conforme ia cortando o terreno, ia segurando, fazendo grampeamento de solo, essas coisas assim. Porém, a chuva, esse período do ano agora que nós estamos, então, o que acontece? Ela ficava na parte, era plana, o piso fábrica a gente queria manter e era plano. E a gente desceu 10 metros para poder fazer uma área de reciclagem de material para alimentar a indústria. Esses 10 metros, quando chovia, eu acordava, como no dia de hoje, e eu ficava ouvindo a chuva e esperando a ligação de algum problema que pudesse acontecer na obra. Cara, e nesse período, quase todo dia. Então, assim, porque a gente está falando de áreas muito grandes, então, a gente tem lá 8 mil metros, aí tem a rua interna, e a rua interna eu tinha tirado a captação de água encanada, que era da drenagem da água da chuva, tinha levado para um outro lugar, mas não suportou, são provisórios, então várias vezes não suportou, então eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes, ou mais, ou 4 vezes, e a água jorrava, ela vinha lá com uma cachoeira e jorrava. A quem goste de dormir com barulho de chuva, diz que é relaxante e tal, mas para nós muitas vezes não é nada relaxante. Não. Ó, tem algumas coisas na arquitetura que são assim, a gente vê arquitetura espontânea nas comunidades, a gente vê um prédio sendo construído de uma maneira muito artesanal, muito sem critério mais técnico, de 1, 2, 3, até 4 andares, a pessoa vai construindo uma casa em cima da outra e aquilo lá não cai, assim, olha, Deus nos ajuda, né? Mas assim, ela não cai. Então, e eles são, na verdade, pedreiros que trabalham lá mesmo, então eles vão segurando uma coisa na outra, uma casa segura a outra, né? Mas
então aquilo lá não cai, ou não tem caído por enquanto, Deus tem nos ajudado nisso. Mas muro de arrimo cai. Cara, cai, em todo lugar cai. Então é assim, você tem uma parede que está encostada, um muro de arrimo que está encostado, segurando uma terra, se você faça direito, porque cai. E assim, as pessoas não percebem que no dia de chuva, a terra que pesa 50 toneladas, 100 toneladas, ela passa, se ela pesa 100 toneladas, ela passa a pesar 200, porque nos vãos entre as grânulos da terra, a água fica e a água pesa. Pesa, é 1 tonelada por metro cúbico. Coincidência, né? Coincidência. Semana passada aqui no escritório a gente estava vendo uma situação dessa, de um muro que caiu aqui também numa fábrica de Campinas, e uma parte do muro que a gente pôde vistoriar estava absolutamente revestida de plástico preto na parte de trás. Quer dizer, pôs o plástico preto para impedir que a água saísse de trás do muro e mandou o muro para baixo, né? Esses muros precisam ser muito bem executados, por isso você estuda, faz direito, para depois não ficar fazendo besteira por aí, tá certo? Agora, André, dá um conselho aí, oferece um conselho, uma observação para quem está começando a trilhar o caminho da arquitetura, enquanto professor ou enquanto pessoa, o que você sugere para um jovem que está aí começando a caminhar na arquitetura? Eu sei que você teria muitos conselhos para oferecer, mas escolhe aí um ou dois. Eu poderia falar alguma coisa, eu vou falar a coisa mais simples, que eu acho que foram coisas que me fizeram diferença na minha formação. Eu fui formado desenhando com a mão, então não tinha plataforma digital desenhando. Mas assim, na minha formação do colégio, eu ia para o colégio de trem. Eu saía aqui do ABC e ia lá para o liceu, que é lá na Pinacoteca, naquela região da Pinacoteca, e nós íamos mais de um aluno, né, no trem, e a gente ia desenhando no trem. Então, a gente ia fazendo exercício de volumetria, mas assim, não porque era a disciplina do professor, era porque a gente desenhava. Então, se você está fazendo arquitetura, cara, para lá um exercício que a gente fez, que aí foi um exercício que foi mesmo, a gente foi lá na FAAP, sentamos na grama e desenhamos aquelas esculturas maravilhosas que tem lá na Armando Álvares Penteado. Então, cara, olha, vai para um lugar desse, senta e desenha. Olha, ninguém está avaliando a qualidade do seu desenho, mas o seu cérebro vai captando informação sobre aquilo que você está registrando em várias modalidades, que você está enxergando e você está motoramente reproduzindo. Isso te traz um conhecimento especial. É verdade. Hoje você tem a plataforma, que é a plataforma digital. Então você pode, de repente, exercitar isso dessa forma também. Não é o meu hábito, mas só que o que eu quero dizer é que a arquitetura precisa estar presente em você como pessoa, não só em você como profissional. Então você vai no restaurante com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua esposa, com sua família, e você veja assim, a altura da mesa, a altura da janela, a mesa tem um pé ou 4 pés, a cadeira tem... Começa a observar as coisas, onde está o garçom, onde está o hall, chamado hall dos garçons, eles todos saem de um lugar só. Então, essas coisas são observações que fazem parte da minha vida e que eu levo para meu trabalho. Porém, eu estou me divertindo, eu estou no restaurante. E aqui, falando para a região do ABC, a gente precisa estar mais antenado com a universalidade do conhecimento. O que quero dizer com isso? Quer dizer que nós precisamos, aqui na região do ABC, estarmos antenados com o Museu de Arte de Nova York, com o MASP, com os museus, o Prado. A gente precisa estar antenado com a cultura mundial, o que está sendo produzido. E isso, cara, é legal. Ó, vai por mim.
é legal, é divertido. A gente... pode ser que eu seja chamado de nerd, né? Mas, assim, eu assisto History Channel e me divirto, né? A TV espanhola, minha esposa é espanhola, é galega, no norte da Espanha. Então, eu assisto TV espanhola. A TV espanhola tem produções na TV aberta de programas arquitetônicos espetaculares. Eu estou vendo agora Jardins na Espanha. E aí, um paisagista, arquiteto, vai explicando historicamente a formação daquele jardim ao longo da história, desde quando foi formado e como ele está atualmente. Então, na verdade, cara, assim, arquiteto precisa ter cultura. E aí é uma paulada, meu. É o seguinte, se você não tiver cultura, você não será bom arquiteto. Não será. E você pode, no máximo, reproduzir a arquitetura que você vê. Porém, você não será um arquiteto de qualidade, né? É isso aí. Começar a observar o mundo com um olhar voltado para a arquitetura é fácil de começar. Agora é difícil de parar, não é? Eu estava lembrando de uma frase do Inácio de Loyola Brandão, né? Um cronista, romancista. Ele diz que inspiração é observação. Inspiração é observação. Então, à medida que você observa, você está sempre se inspirando, né? Observa com os olhos corretos, você está se inspirando, e começar isso é muito fácil. Agora, parar de prestar atenção na arquitetura e nos detalhes depois que a gente começa, é difícil, muito difícil. Na verdade, chega até a ser viciante, né? Você não consegue parar, né? É verdade. O pessoal fala, mas que você tá olhando? Olha que interessante aquele detalhe ali, aquele forro que tá ali, né? Então, porque na verdade você descobre como funcionam as coisas. E aí você só consegue representar se você souber como funciona. Isso aí. Por isso a gente precisa... E assim, em outras palavras, é estudar e pesquisar. É isso. É isso aí. Mas a gente faz isso de maneira mais lúdica. Isso, né? Exatamente. Isso. Faz no mélier, né? Faz enquanto caminha, faz percebendo que isso está acontecendo. Bom, gente, é isso aí, muito bem. Esse foi já o nosso Cota Base Podcast. Um prazer a gente ter esse tempo aqui conversando, nosso bate-papo ilustrado sobre arquitetura e urbanismo. Hoje com o André Ribeiro aqui. Eu quero já pedir pro André dar a sua palavra final, o Marco também, dá o seu adeus aí, e se tudo der certo a gente prossegue aqui. Esse primeiro podcast foi gravado, a gente fez as interações ao vivo aí com vocês pelo chat, mas hoje foi gravado e quando a gente colocar no ar a gente vai interagir com vocês pelo chat. Mas André, dá a sua palavra final, e o Marco também, obrigado pela participação de vocês. André travou, vai você, Marco. André travou. Bom, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Continue acompanhando a gente, né? A intenção é fazer isso uma rotina, né? Esses podcasts, mas acompanhe a gente e também coloquem suas dúvidas aqui, que isso vai ajudar também a gente desenvolver temas, né, de como que a gente vai abordar aqui o podcast. Então, obrigado pela participação de todos. Deixar a palavra final com o André, se ele voltar, né? E é isso, André. Muito obrigado pela participação de vocês. Aí, beleza, o André foi embora já, o André caiu. Pois é, já deixou a gente volta aqui. Aí. Conheça o curso de arquitetura e urbanismo da Fundação Santo André, o link está aí na descrição. É isso aí, o André voltou, agora sim, muito bom. Sua palavra agora final, André. Tá bem, então, é um prazer poder estar aqui com vocês e nesse bate-papo que é descontraído também para todos nós. E muito obrigado também pela sua participação. É isso aí, pessoal. Até logo para vocês e a gente se fala. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Até mais.